Podem sentar. Tem duas realidades que explicam o mundo ao nosso redor e tem uma que pode mudá-la. O mundo é como é porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O ser humano é pecador. Eu lembro de um missionário inglês que eu conheci lá na Inglaterra, mas ele tinha trabalhado aqui no Brasil numa tribo que só tinha 50 pessoas. Ele trabalhava nessa tribo que tinha 50 pessoas e era uma tribo isolada. E ele estava explicando como que todos nós, descendentes de Adão e Eva, somos pecadores e como que o pecado está em nós. Ele disse assim, de imaginar que aquelas 50 pessoas estavam isoladas, tinham uma língua só deles, não sabiam muito do Brasil, não sabiam quase nada do Brasil, mas ali tinha um que era muito orgulhoso e se achava melhor do que todo mundo. Só tinha 50 pessoas e um era bem orgulhoso. Falou, mas tinha também o mentiroso, tinha o enganador. Ou seja, onde tiver ser humano, terá pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por isso, esses pecadores desenvolvem culturas manchadas pelo pecado. Pecamos porque o pecado está em nós, pecamos porque a nossa própria cultura nos induzem a idolatrias, a mentiras, traições, injustiças, violências, abusos. Pecamos porque pecamos. O pecado está em nós, pecamos porque a nossa família é pecadora e aprendemos coisas erradas também no contexto familiar, pecamos porque a cultura ao nosso redor também ensina aquilo que não é bom e faz aquilo que não é bom. A essa realidade adicionamos uma outra, que a palavra de Deus diz que este mundo tem um príncipe. O nome dele é Diabo, significa acusador, ou Satanás, significa adversário. Ele é príncipe no mundo, debaixo do governo soberano de Deus, mas ele é chamado de príncipe deste mundo até pelo Senhor Jesus. Eu vou mostrar isso na Bíblia. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o mundo tem um príncipe. Ele é o querubim que caiu da presença de Deus, está em rebeldia contra Deus, mais 1/3 dos anjos do céu também caíram, e eles vivem no planeta Terra, biblicamente falando, eles não vivem no inferno. As pessoas pensam que o diabo está no inferno, um lugar que pega fogo, ele tem 2 chifres e um tridente. Na verdade, ele é um querubim longe de Deus e caiu. Ele não tem 2 chifres, ele não mora no inferno e ele nem fica segurando o tridente. Ele não tem nada a ver, isso não é o diabo, isso aí são tradições. O inferno na Bíblia é o lugar dos mortos sem Deus. A pessoa, quando é salva, ele vai para o paraíso, até que a 7ª trombeta toque, ele receba aí um corpo celestial. Os salvos estão no paraíso. Jesus disse para aquele ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todos os mortos em Cristo vão para o paraíso. O inferno é o lugar das pessoas que morreram sem Deus, sem salvação, um lugar de angústia. E não deve ser literal, que tem fogo queimando, Deus assando as pessoas, não, mas é linguagem metafórica para dizer que é um lugar de sofrimento, pois após a morte a pessoa tem uma ciência que ele está separado de Deus e está lá mais ou menos que nem a parábola do rico e Lázaro, no estado de sofrimento. O diabo não mora no inferno. Ele mora no planeta Terra e possivelmente ele não sai dessa esfera da atmosfera. Ele está na Terra e o limite dele é a atmosfera, pois ele é também chamado potestade do ar nas Escrituras. E as Escrituras também falam de principados e potestades, sem que a Bíblia queira nos dar detalhes do império das trevas. De alguma forma eles dividiram o planeta Terra em regiões, e para cada região que eles dividiram, não sabemos se é 10, se é 45, 85, não sabemos, para cada região eles têm um príncipe, e este príncipe lá tem vários demônios ali com eles. A Bíblia fala de principados e potestades, não sou eu que estou falando.
No livro de Daniel, o anjo Gabriel aparece 2 vezes, no capítulo 8 e no capítulo 9. No capítulo 10 aparece um outro anjo que a Bíblia não fala o nome. Eu até desconfio que é o Gabriel, mas não fala o nome. E Daniel está ali num jejum de 21 dias, no 3º ano do reinado do imperador Ciro, e um anjo é enviado da parte do Senhor no primeiro dia de jejum. Demorou 21 dias para chegar. Quando ele chegou, ele falou assim: olha, é que eu tentei chegar desde o primeiro dia que você começou o jejum, porque imediatamente Deus me mandou que era para vir aqui falar com você. Só que o príncipe da Pérsia me segurou. E me segurou, eu não consegui passar, ele, aqueles demônios, tudo, não consegui passar. E sem que a Bíblia dê muitos detalhes, ele diz assim: mas Miguel veio me ajudar. Parece que quando Miguel chega, acabou a confusão. Miguel chegou, e aí 21 dias depois ele chegou e entregou mensagem para Daniel. No final ele resolveu que ele ia cortar caminho, porque estava difícil enfrentar o príncipe da Pérsia. Ele disse: olha, eu vou voltar, mas agora eu vou voltar lá para a presença de Deus, mas não vai ser pela rota do príncipe da Pérsia, eu vou pelo príncipe da Grécia. E disse: Miguel virá me ajudar também. Então está na Bíblia que tem principados e potestades, não sabemos quantos principados, não sabemos como eles se dividem, não precisamos saber só o que a Bíblia diz. E a Bíblia só menciona 2 desses príncipes. Então, o príncipe do mundo tem príncipes debaixo de sua autoridade, em tantas quantas regiões eles se subdividiram em principados, e eles atuam no mundo, eles atuam na mente dos filhos da desobediência, e isto é uma realidade. Essa é a segunda realidade que explica o mundo ao nosso redor. Somos pecadores, primeira, que desenvolvemos culturas pecaminosas, essa é a primeira realidade. A segunda é: o mundo está sob a autoridade do príncipe das trevas, segundo as Escrituras, debaixo da soberania de Deus. E a terceira realidade, Deus tem solução para isso. Vou falar disso daqui a pouco. João 12, 31. Primeira vez que Jesus refere-se ao diabo como príncipe do mundo. João 12, 31. Jesus está a 5 dias de sua morte no capítulo 12 de João. João 12, 31, ele diz: chegou o momento deste mundo ser julgado, pois o mundo foi julgado em Cristo, quando ele morreu pelo pecado do mundo. Claro que a pessoa, para se beneficiar, tem que receber Jesus, mas o mundo foi julgado no sacrifício de Jesus pelo mundo. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus fez uma relação entre a sua morte na cruz e derrotar o príncipe do mundo. Mas nesse momento ele disse que o mundo tinha um príncipe. Esse príncipe está solto ainda, segundo as Escrituras. Ele será lançado no lago de fogo, mas por hora ele está solto. Já na noite que Jesus ia ser preso, ali no cenáculo, João 14, 30, Jesus chama o diabo outra vez de príncipe do mundo. João 14, 30. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Já vamos explicar isso. Por ora, basta observar que é a segunda vez que Jesus refere-se ao diabo, a Satanás, como príncipe do mundo. Lembra que quando o ministério de Jesus começou, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto, e o príncipe do mundo foi dialogar com ele, tentar dar um nó lá em Jesus. Jesus não só o derrotou, presta bem atenção, se você ler os textos prestando atenção, Jesus não só o derrotou dando a resposta certa à luz da Bíblia, mas Jesus demonstrou que tinha autoridade sobre ele. No fim do diálogo, Jesus mandou ele embora, e ele foi embora na mesma hora. Falou: vai embora. Isso que Jesus falou. Chega, vai embora. E ele foi embora. E ele disse: ele não tem poder sobre mim, que isso fique bem claro.
O diabo é o príncipe do mundo, ele atua nos filhos da desobediência, ele tem autoridade sobre a humanidade, mas ele não tinha poder sobre Jesus. João 16:11 é o próximo verso que Jesus chama pela terceira vez o diabo de príncipe do mundo. João 16:11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Essas são as duas realidades que explicam o mundo ao nosso redor. O mundo jaz no maligno, o diabo, o príncipe deste mundo, tem autoridade no mundo, ele dividiu o seu império das trevas em principados, e eles exercem bastante autoridade. Eu não quero exaltar as trevas, mas eu preciso falar claro para você. Os demônios existem há milhares e milhares de anos. Eles são anjos caídos. Alguns têm o poder que eles têm desde o dia que eles foram criados. E o Senhor tem permitido que assim eles morem no planeta Terra, até que Jesus traga o reino de Deus na sua plenitude. Alguns deles, na sua possibilidade de poder e destruição, a Bíblia diz que eles estão presos até agora. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse 16, que eu não vou ler, que alguns deles vão ser soltos para organizar a guerra do Armagedon, com sinais milagrosos que vão enganar muitas pessoas. Jesus também disse que nesse período aí da grande tribulação teria milagres espetaculares, inclusive a semelhança de Elias, para enganar a humanidade, feito por esses demônios, por esses anjos caídos. E o mundo está dominado por eles e dominado pelo pecado. E o mundo desenvolveu culturas manchadas pelos pecados e que tenta achar solução. Tem mitos, tem folclores, tem religiões, tem meditações, tem filosofias, mas nenhuma dessas soluções, não importa da cultura que for, resolve o problema do pecado e nem resolve o problema da autoridade dos demônios na cultura, na família, às vezes na vida de uma pessoa. Ou seja, a humanidade não tem saída. A saída não seria da humanidade em pecado e já dominada pelas trevas por causa do pecado. A humanidade em pecado, separada de Deus, está sob a autoridade desse mundo das trevas, e esses seres espirituais do mal têm muito mais poder que os seres humanos, existem há milhares e milhares de anos, e eles exercem autoridade e influência, e a humanidade não tem solução nenhuma para eles, através dos seus mitos, religiões, histórias, convicções, invocações, não tem nenhuma solução. A solução é a terceira realidade, ela veio de Deus. Deus invadiu a história. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A solução é de cima para baixo, é do céu para a terra. Jesus deixou claro isso. Ele disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele deixou isso bem claro. Eu desci do céu. A solução é de cima para baixo, mas mais especificamente, a solução é do ser de Deus para baixo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, unidas numa única natureza divina, compartilhando os mesmos atributos. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é onisciente, onipotente, onipresente. O Filho, o Espírito Santo também. Então a solução foi da Trindade para a terra. Jesus tornou-se homem imaculado, sem pecado, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele podia dizer: o príncipe do mundo não tem poder sobre mim. Não tinha poder sobre Jesus por ser quem ele é. Ele é um ser da Trindade, ele é um com o Pai, com o Espírito Santo. O Trino Deus criou todas as coisas. O Trino Deus criou todos os serafins, todos os querubins,
todos os anjos, o Trino Deus, inclusive Jesus, criou o diabo. Criou Satanás. Ele não era o diabo o acusador, ele não era Satanás o adversário, mas ele se tornou o acusador, ele se tornou o adversário, e ele e os seus companheiros foram lançados no planeta Terra debaixo da autoridade de Deus. Deus disse que é para ficar aqui, é aqui que eles ficam. Eles não vão para a Lua, eles não vão para Marte, eles têm que obedecer à autoridade do Senhor, e aqui que eles estão, porque aqui o Senhor mandou. O Senhor os criou e eles se rebelaram. O Senhor determinou aonde eles vão morar até ser lançados no lago de fogo, e eles estão morando aqui e serão lançados no lago de fogo. Quando Jesus torna-se homem, a solução é de cima para baixo, do ser de Deus para a terra, mas quem estava na terra, em plena unidade com o Pai e com o Espírito Santo, era Deus Filho, criador de Satanás, e Satanás sabia: eu não tenho autoridade sobre ele, porque ele é quem ele é. Eu também não tenho autoridade sobre ele, pois ele não é pecador como o resto da humanidade, separada de Deus, e por isso eu exerço autoridade sobre eles, mas eu não posso exercer autoridade sobre aquele que me criou, e nem sobre aquele que é santo e não tem pecado. Por isso, quando Jesus, no fim da tentação do deserto, mandou ele embora, ele foi embora na mesma hora. E por isso que quando Jesus começou o seu ministério, ele entrou numa sinagoga logo no começo, e tinha um homem endemoniado, e o demônio gritava através daquele homem: olha, eu sei quem o Senhor é o Santo de Deus, já veio nos perturbar. De fato, Jesus é o único santo da história. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Adão pecou, Noé pecou, Abraão pecou, todos pecaram e carecem da presença, da glória de Deus, menos Jesus. Então o demônio gritava: sabemos quem o Senhor é o Santo de Deus. Outra hora eles falavam: olha, sabemos quem o Senhor é o Filho de Deus, que na Bíblia significa filho singular, aquele que é um com o Pai e com o Espírito Santo. Tanto é que eles sabiam que inúmeras vezes Jesus mandava eles ficarem quietos: fecha a boca, não falem nada, saia. Na mesma hora eles saíam. Tem no Novo Testamento pessoa surda por causa de demônio, cega por causa de demônio, muda por causa de demônio, encurvada por causa de demônio. Jesus mandava ir embora, eles iam embora na mesma hora eram curados. Quando Jesus pega o barco do outro lado do mar da Galileia, desse lago bonito de água doce, também chamado Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, vai ver que alguém lá também chamava de Lago de Magdala ou de Betsaida, e tinha vários nomes. Ele atravessa este lago e vai para a terra dos Gadarenos, e ali tem 2 endemoniados, que hoje os médicos falariam que é esquizofrenia, mas nesse caso era só demônio. Tem esquizofrenia também, tem que tomar o remédio também, mas parecia 2 malucos, 2 homens nus, morando no cemitério. Ninguém conseguia controlar aqueles homens, totalmente desequilibrados. Amarravam eles em correntes, por força demoníaca eles rebentavam as correntes. Não tinha quem segurasse aqueles 2. Eles deixaram claro para Jesus que estava naqueles corpos daqueles 2 homens legião de demônios. Uma legião tinha de 3.000 a 5.000 soldados no Império Romano. Não quer dizer que tinha 3.000, talvez tivesse 200, 250, 300, 400, mas a palavra legião indica bastante demônios. Talvez 1.000 demônios, 2.000 demônios, 3.000 demônios. Quando eles viram Jesus, os homens ajoelharam e falaram, pela boca daqueles homens, os 3.000 demônios falaram: não nos mande para o abismo. Que se Jesus mandasse para o abismo, eles iam na mesma hora. Por isso Jesus disse: já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. Quem tem poder sobre as trevas é Jesus. Quem tem poder sobre todos os demônios é Jesus. Quem tem poder sobre o pecado e a morte é Jesus.
quem estava no mundo totalmente imaculado, sem pecado, e as trevas não podia pegar ou subjugá-lo, porque ele era tanto o criador do mundo das trevas, que não foram criados como o mundo das trevas, mas se rebelaram contra Deus. Ele era o criador deles. E não só isso, ele era totalmente imaculado, as trevas não tinham onde pegar. Eles se submetiam a Jesus, ao poder de Jesus e à autoridade de Jesus. E eles foram derrotados na cruz do Calvário, pois a autoridade deles no mundo tem a ver com o fato que somos pecadores, de sociedades manchadas pelo pecado, longe de Deus, debaixo da autoridade do príncipe desse mundo. Mas quando eu e você recebemos Jesus, agora nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Todos os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. A morte não tem mais poder sobre nós, porque não tinha poder contra ele. Ele era totalmente imaculado, morreu por nós de maneira voluntária, ressuscitou, está vivo e disse que aquele que o recebe e crê nele, ele perdoa os pecados e dá vida eterna. A morte não tem poder sobre os salvos. Também o pecado não tem poder sobre os salvos. Ele perdoa os nossos pecados e pelo Espírito Santo ele nos liberta dos pecados. E o mundo das trevas não tem poder sobre nós. Ele disse: em meu nome expelirão demônios, para 70 discípulos não famosos. Como eu gosto de Lucas 10. Que se tivesse escrito lá, Deus usou muito o apóstolo Paulo, como está escrito em Atos 19, que até a roupa de Paulo, parece que tinha tanta presença de Deus em Paulo, tanto poder de Deus, que se pegasse uma roupa dele, um lenço dele, e colocasse no enfermo, o enfermo era curado. Está escrito, não estou inventando. Tinha tanto poder, tinha tanta unção nesse apóstolo Paulo, que não podia tocar na roupa dele, que a pessoa era curada. Está escrito isso na Bíblia. Se Lucas 10 estivesse o nome de Paulo, ou de Pedro, ou de Tiago, nós falaríamos assim: mas eles são especiais demais. São 70 pessoas que nós não sabemos os nomes. Eles fizeram aquela viagem missionária expulsando demônios e curando enfermos. Voltaram alegres, dizendo: olha, até os demônios se submetem. Por que será que se submetiam a 70 homens que nós não sabemos os nomes? Se submetiam porque quem tem autoridade sobre o mundo das trevas é Jesus. E Jesus havia enviado 70 homens. Eles estavam debaixo da autoridade de Jesus. E debaixo da autoridade de Jesus teve curas, teve milagres, teve libertações, mas eles não sabiam. Eles não eram o apóstolo Paulo, eles eram igual nós. Então voltaram para Jesus. A Bíblia diz que eles estavam muito alegres. Senhor Jesus, olha, não sei o que está acontecendo. A gente não é nenhum Paulo, a gente não é nenhum Pedro, nenhum Tiago, nenhum João, mas os demônios se submetem. Quando nós os repreendemos no teu nome, Jesus disse: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. Jesus disse para 70 homens não famosos: vocês têm autoridade, vocês receberam autoridade. E eles expulsavam demônios e nem sabiam que tinham autoridade, e ficaram alegres que tinham autoridade. Se você está em Cristo, você tem autoridade. Quero até dizer para você, geralmente eu sou calmo, não sou briguento, mas se eu estiver meio irritado, não fica do meu lado: o diabo isso, o diabo aquilo, o inimigo, porque pode ser que nessa hora eu vou falar um pouco mais bravo com você. Então observe, se eu estou calmo, e antes de você começar: o diabo isso, o diabo aquilo. Não exalte o diabo, ele foi derrotado na cruz. Não exalte o diabo, ele vai ser lançado no lago de fogo. Não coloque culpa dos seus pecados e das coisas que deram errado no diabo. Nós somos responsáveis pelas nossas ações e pela história de nossa vida. Para o diabo isso, o diabo aquilo, ele não tem autoridade sobre quem crente.
Crente é lavado no sangue de Cristo. Fizeram não sei o que, fizeram não sei o que lá. Você repreende em nome de Jesus. Tempo atrás, sempre na semana de ceia, a gente manda cortar os matos aqui ao redor, para a igreja não ficar muito feiozona, né? Se tiver que dar aquela faxina geral, vai logo na semana de ceia, damos uma ajeitada aqui na igreja, para os irmãos não chegar e já pecar logo de cara, né? Vai tomar a ceia, a igreja está suja, assim, então a gente dá aquela, para você não reclamar antes de tomar a ceia. Mas ceia após ceia, alguém, pastor, tem aqui um trabalho de não sei das quantas aqui, nesse lugar mais escondidinho. Pastor, tem um sapo aqui, ele está vivo, foi enterrado vivo. Está com a boca não sei o quê. Gente, era todo mês. Eu disse assim, irmão, quer saber uma coisa? Nós temos autoridade. Não importa o quanto invocaram, nós temos autoridade. Aí nós começamos a repreender. Aí o inimigo achou que aqui muito do lado não dava mais. Aí era nessas rotatórias aí que são encruzilhadas. Aí mudou para encruzilhada. Faz um tempão que nem na encruzilhada tem. Mas se tiver, nós temos autoridade. Eis aí vos dei autoridade, a glória de Jesus. A solução foi de cima para baixo. A solução não é do homem pecador. A solução não vem das sociedades pecadoras. A solução não vem de quem está nas trevas, debaixo da autoridade do príncipe das trevas. A solução veio de cima para baixo. Deus enviou o seu Filho. Ele disse, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele veio do céu, imaculado, santo, morreu por nós. Quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, o Espírito Santo está em nós. Talvez até por inexperiência ficamos assustados. Ou alguém lá fez um trabalho, o crente mais imaturo está assustado. Não tem problema, fala com o pastor ajuda. Não tem problema, não precisa ser o super-herói, não precisa. Mas eu preciso dizer para você crendo ou não, sabendo ou não, com experiência ou não, você lavado no sangue de Cristo, você tem autoridade. Manda embora essa invocação contra a igreja, essa invocação contra o Vale da Bênção, essa invocação contra a minha família, essa invocação contra não sei o que, o meu trabalho, essa invocação contra que os negócios que não estão indo, que fizeram o trabalho, desfazemos e mandamos embora no nome de Jesus. Ele é o Senhor. A terceira realidade é Deus invadiu a história. E Deus tem vitória. Ele venceu. E a igreja de Jesus tem vitória. Apocalipse 12, que nós vamos ler, é bem complexo, não vou pregar hoje. Até preguei uma vez já nesse capítulo. Lá está a igreja sendo perseguida pelo dragão. Então o diabo tem alguns nomes, né? Diabo é acusador, Satanás é adversário. Tem serpente, tem dragão, tem vários nomes para ele. E lá em Apocalipse 12 ele é o dragão. E Apocalipse 12 explica, o dragão é a antiga serpente, então não tem como errar. Está falando do diabo. Mas é nesse capítulo que está escrito que a igreja venceu e vence. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E a palavra do testemunho está na Bíblia, irmão. Quem é Jesus, o que ele veio fazer, como ele venceu, como ele é vitorioso, como ele é eterno, como ele vai voltar em grande poder e glória. Ele venceu. E ele disse, em meu nome expelirão demônios. Então se eu estiver calminho, você fala, o diabo isso, você percebe se eu estiver meio irritado. Não vem que o diabo isso, se eu estiver irritado, fala, irmão, para com esse negócio de diabo isso, o inimigo isso, inimigo. Que inimigo o quê? Você tem autoridade. E não põe a culpa no diabo daquilo que nós que temos que resolver, aquilo que nós que temos que arrepender, aquilo que nós que temos que fazer, ou aquilo que nós não fizemos e deu errado, e começa o diabo isso, o diabo aquilo, o diabo coisa nenhuma. Ele foi derrotado na cruz do Calvário.
Ele exerce autoridade, sim, ele é chamado príncipe do mundo, mas ele não exerce autoridade sobre aqueles que foram lavados e comprados no sangue de Cristo. Nós é que temos que exercer autoridade. Lá em casa, eu não gosto de saber que demônio está entrando na minha casa, saindo da minha casa. De vez em quando, em voz alta, eu mando embora. Aqui na minha casa, não, é do portão para fora. Eu tenho autoridade, aqui não quero saber. E também aqui na igreja também não quero saber. Se eu entrar aqui e sentir, sabe quando você sente demônio, que fica meio irritado? Você sente aqui fungando no congote, né? Dá uma irritada aqui, você fica arrepiado aqui no braço, parece que está fungando. Não gosto, irmão. Se eu sentir demônio aqui, eu mando embora na mesma hora. Aqui não é lugar de demônio. Aqui é lugar de salvo. Aqui é lugar do Espírito Santo. Aqui é lugar de você entrar e sentir a paz de Deus. Aqui é lugar de sentir a alegria do Senhor. Aqui é lugar de revelação de Deus do Espírito Santo. Aqui é lugar de unção. Aqui é lugar de renovação, de vida eterna. O lugar é consagrado para Deus e não para as trevas. Se eu pisar aqui e sentir arrepio de demônio, vai sair na mesma hora. Porque eu não vou permitir. Mas eles são espertos. Se for irritar alguém, eles não irritam, não arrepiar alguém, eles não arrepiam mais o pastor Silas. Mas se arrepiar você, fala comigo na mesma hora. Que não é lugar de desarrepiar ninguém aqui não. Eles têm que ir embora, pronto e acabou. Pronto e acabou. Porque o lugar é consagrado a Deus. Claro que quando tem pecado, sim, né? Uma certa ocasião até tinha um demônio rondando aqui, mas a gente tinha hospedado alguém por ali, e essa pessoa estava fazendo coisas muito erradas. Dependência química, não quero nem falar exatamente o que ele comprava, o que ele usava, e o lugar dele que ele morava era imundo. O dia que ele saiu, o quartinho fedia, irmão, mas fedia que não sei nem como é que... demorou meses para a gente acabar com aquele cheiro. Depois eu recebi umas receitas de como acabar com carniça, mas eu recebi a receita 3 meses depois. Olha, gente, pensa que nós jogamos criolina, pensa que nós lavamos, pensa que nós pintamos, tudo. O negócio não parava de feder. Pela porta que essa pessoa deu, tinha um demônio rondando aqui. Mas mandamos o demônio embora e nós também tiramos essa pessoa daqui de dentro. Tínhamos que ajudar a pessoa, ajudamos no lugar certo, mas não podia ser aqui dentro. Se demônio tiver alguma autoridade aqui, é porque tem pecado em algum lugar. Se demônio tiver autoridade no louvor, é porque tem pecado no louvor. Se demônio tiver autoridade entre pastor, é que tem pastor em pecado. Porque se nós andarmos com Jesus, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue dele nos purifica os pecados. Se andarmos na luz, nós temos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, nós temos revelação de Deus. Se andarmos na luz, nós temos voz de Deus. Se andarmos na luz, nós temos discernimento do Espírito. Se nós andarmos na luz, nós temos autoridade para mandar embora em nome de Jesus. E chega! Vou ler Efésios, já estou terminando, não assusta aí não. Geralmente quando eu leio já estou acabando. Efésios 2:1, acompanha comigo. Maravilhoso capítulo. Eu acabei de pregar o capítulo, mas eu vou ler agora. Efésios 2:1. Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todos pecaram, todos vivem em sociedades manchadas pelo pecado. Todos andam segundo os seus pecados, debaixo da autoridade do príncipe das trevas, que atua no filho das desobediências. Verso 2. Nos quais vocês andaram, nos nossos pecados, transgressões, noutro tempo, seguindo o curso deste mundo, os hábitos pecaminosos da sociedade. Segundo o príncipe da potestade do ar, ele habita no planeta Terra nos limites da atmosfera. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eles atuam sim, e eles têm influência sim, na vida dos não salvos.
Só salvo começar o inimigo isso, o inimigo aquilo, o inimigo não sei o que lá. Geralmente eu sou calmo. Pode falar perto de mim que você não vai ter nada atravessado. Mas observa se eu estou irritado, porque pode ser que naquele verso 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, entre os filhos da desobediência, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne, o da carne é o nosso pecado interior, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, estávamos separados de Deus, debaixo da ira de Deus, como também os demais. Verso 4, Deus invadiu o mundo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Verso 5. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. A solução foi de dentro, foi de fora para dentro, da Trindade para o mundo. Deus nos dá vida em Jesus, é pela graça, é pela misericórdia, dá perdão, dá o Espírito Santo. Ao Senhor toda a honra e glória. E se parássemos aqui está muito bom, mas é melhor do que isso. Deus nos uniu espiritualmente a Jesus. Presta bem atenção aqui. Você que foi lavado no sangue de Cristo, você está espiritualmente ligado a Jesus. Jesus morreu por nós 2000 anos atrás. Nós não tínhamos nascido quando ele morreu por nós. Quando nós o recebemos com o Senhor Jesus como nosso Salvador, ele morreu por nós antes que nós tivéssemos nascido, 2000 anos atrás. Quando nós o recebemos como o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele que morreu por nós, agora estamos ligados a ele, nele nós morremos. Quando ele ressuscitou dos mortos 2000 anos atrás, agora que recebemos Jesus, estamos ligados a ele espiritualmente, nele ressuscitamos. Quando ele subiu aos céus 2000 anos atrás e nós nem existíamos, agora que nós o recebemos como Senhor e Salvador, estamos ligados na sua morte, ressurreição, ascensão e exaltação. Ele está exaltado acima de principados e potestades. Ele está exaltado sobre todo o império das trevas. E nós estamos nele acima de principados e potestades. É por causa dele que o império das trevas não pode tocar em nós, a menos que a gente brinque com a vida de pecado. Ah, pastor Silas, crente fica endemoniado? Não fica, pronto e acabou. Mas crente vai ser rei Saul, e recebeu o Espírito Santo, profetizou e fez a caminhada de vida que fez, depois ficava endemoniado. Tem crente que desviou e foi invocar lá a coisa. Você nunca ouviu falar? Você nunca ouviu falar de crente que desviou, depois foi para os shows que tem drogas e se droga? Você nunca ouviu falar de crente que desviou e está fazendo coisa muito errada, inclusive em termos de práticas religiosas? Aí poderá sim ficar perturbado, mas é por causa da brecha que deu, e não porque crente fica endemoniado. Verso 6. E juntamente com ele, Efésios 2,6, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, é melhor do que isso tudo. Ficou melhor ainda, só que crente não sabe que ficou melhor. Nós somos salvos em Cristo, perdoados em Cristo, templos do Espírito Santo, e espiritualmente unidos a Cristo. Ele é o Senhor, nós estamos ligados àquele que é o Senhor, e no nome dele nós desfazemos as obras. É no nome dele, hein? Lembra que ele é o Senhor. Lembra que ele que tem autoridade. A nossa autoridade é delegada. Estando em Cristo, ele disse: em meu nome expelirão demônios. Mas não é só isso. Em Cristo está liquidado todas as diferenças que tínhamos. Os judeus se achavam melhor porque eu sou circuncidado, eu não como carne de porco, eu tenho aliança. Os gentios, não judeus, são piores. E aí o gentio achava que ele era melhor porque ele era romano, ele dominava um império, cada um achando que era melhor.
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém tinha solução. A solução foi de cima para baixo. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele perdoou todos os nossos pecados e nós nos tornamos uma família. Não tem melhor, não tem pior. O mais estudado e o menos estudado é um em Cristo Jesus. Não tem homem, não tem mulher, porque eu sou homem eu sou melhor, não tem, porque eu sou judeu eu sou melhor, não tem, porque eu sou grego eu sou melhor, não tem, sou rico, sou melhor, não. Pode ser até mais estudado e ter valor aqui nesse mundo, mas diante de Deus nós somos um só, um povo, uma família, templo do Espírito Santo. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém deveria se sentir superior e tentar humilhar o outro ou vice-versa. A glória é do Senhor, a solução foi do céu para a terra, de Deus para a terra. Ele perdoa os nossos pecados e nos dá a vida eterna. Tudo isso é maravilhoso. Vou ler mais só 2, 3 versos, já estou parando. Verso 11. Portanto, lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, sem nenhum conhecimento de Deus, sem nenhuma revelação, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 14. Ele é a nossa paz, de dois povos, de judeus e gentios, fez um só, e na sua carne, na sua obra ali na cruz, derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Em Cristo Jesus somos uma família só, um povo só, não tem melhor, não tem pior. Todos podem ser lavados no sangue de Cristo, todos podem ser cheios do Espírito Santo, todos podem ser usados por Deus. Verso 18, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Amém? É isso que nós somos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos fazer um clamor aí de 2 em 2, de 3 em 3, mas como que eu gosto de clamor. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos o meu nome, ali estarei. Faz grupinho de 2 a 3, mas grupinho mesmo, redondinho assim, porque senão faz redondinho. 2 ou 3, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vai orando um pelos outros, ora um pelos outros, aleluia. Começa a orar, o Espírito Santo está em você. Começa a orar, a solução veio de cima para baixo, do ser de Deus para a sua vida. Você foi lavado no sangue de Cristo, você é dele. Você foi lavado no sangue de Cristo, você tem o Espírito Santo. Você foi lavado no sangue de Cristo, você é digno em Jesus. Você foi lavado no sangue de Cristo, você tem autoridade. Desfaz obra das trevas na sua vida. Desfaz obra das trevas na história de sua vida. Desfaz obra das trevas na sua família, no seu trabalho, ou nas suas emoções, na sua mente. Destrói e manda embora dardos inflamados do inimigo. Não permita o inimigo na sua casa. Não permita o inimigo na sua família. Não permita o inimigo na vida dos seus filhos e netos. Manda embora em nome de Jesus. Só tem um convidado na vida dos nossos familiares. Esse convidado é Jesus. Esse convidado é o Espírito Santo. Manda embora a obra das trevas. Manda embora a obra das trevas no casamento dos seus filhos. Manda embora a obra das trevas. Cliente que não paga, manda embora a obra das trevas. Casamento confuso, manda embora em nome de Jesus. Manda embora preguiça de orar. Manda embora preguiça de louvar. Manda embora sentimento de superioridade. Eu sou melhor do que o outro, eu sou melhor do que o irmão. Manda embora pecado não confessado. Manda embora pecado que você não consegue se livrar. Peça perdão agora.
Receba o perdão agora e manda embora pecado, hábito pecaminoso que você não consegue se livrar. Manda embora agora. Pai amado, recebe a oração do teu povo. Enche o teu povo com o Espírito Santo. Nas palavras das Escrituras, imerge o teu povo no Espírito Santo. Esses que são salvos e que têm o Espírito Santo, batiza-os no Espírito Santo. Dê alegria do Senhor, dê fé do Senhor, esperança do Senhor. Nós estamos recebendo nesta noite orações respondidas, curas, milagres. Estamos recebendo nessa noite milagres, curas, milagres para os enfermos que estamos apresentando diante do Senhor. Estamos recebendo saúde, estamos recebendo libertação do Espírito Santo, estamos recebendo vida nova, estamos recebendo novidade de vida, estamos recebendo operação de milagres, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós mandamos embora tristeza e depressão, desânimo, sentimento de que não é amado por Deus, mandamos embora em nome de Jesus. Recebemos a alegria do Espírito Santo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.